Oi, oi pessoal, começando agora o episódio dessa semana do podcast Sessão às 6. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro. Finalmente o quadro Dicas e Recomendações está de volta, onde trago um convidado para me ajudar a indicar para os ouvintes filmes e séries sobre um determinado tema. E dessa vez, como já viram no título, o tema da vez é saúde mental. E para participar da conversa eu trouxe um psicólogo muito querido. Estou aqui com o João Brode. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado por ter topado participar. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Lucas. Obrigado por convidar. Cara, antes da gente começar, por favor, fala um pouco mais sobre você, o seu trabalho, para o pessoal que ainda não te conhece. Então, eu me chamo João, né? Eu sou psicólogo, eu sou formado pela Universidade Católica de Pelotas desde 2018, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e atualmente o meu foco, na verdade, de atenção, né, clínica, eu sou psicólogo clínico, né, então atendo pessoas assim de forma online, é saúde mental LGBT. Então eu tenho uma página também ali no Instagram que é o @psi_joãobrode e que eu falo muito sobre esse tema. Perfeito. Pessoal, se ainda não conhecem esse quadro, vai ser o seguinte. Eu tenho aqui duas indicações de produções que de alguma forma tem a ver com o tema saúde mental. E o João, a mesma coisa. Nem eu sei o que ele escolheu, nem ele sabe o que eu escolhi. E a gente vai alternar entre as indicações. E lembrando que não haverão spoilers das produções que vão ser indicadas, porque se alguém aí quiser ver depois, né, melhor não estragar o final. Mas então, bora lá. Espero que gostem. A primeira indicação assim, que eu tenho, na verdade, eu imagino que muitos de vocês que estão escutando, imagino que o Lucas também já deve ter assistido, que foi um filme. Na verdade, eu acho que já tem até as continuações também, né? Que é o Minha Mãe é uma Peça, né? Do nosso saudoso Paulo Gustavo, aí, que nos deixou em 2021. É um filme que é muito importante para mim, né? Porque ele, se a gente for ver, não é um filme que fala necessariamente sobre saúde mental. Não é, por exemplo, a gente tem um clássico filme de saúde mental que é o Nísia da Silveira, por exemplo, né? Que fala sobre toda a reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Esse é um filme sobre saúde mental. Mas o Minha Mãe é uma Peça, ele é um filme que ajudou a na minha vida pessoal mesmo, até vou trazer, falando um pouco, né? Eu me identifico como um homem gay, né? Eu sou um homem gay, e durante o meu processo de autoaceitação, né, a maior dificuldade que eu tive foi em me aceitar como pessoa LGBT, né? Foi aquela questão de preconceito internalizado. Mas claro que também pessoas à minha volta tiveram suas dificuldades. A minha mãe foi uma dessas pessoas. Minha mãe, ela já faleceu, mas ela era uma pessoa muito até mais à frente do tempo do que eu, por exemplo, né? Uma pessoa extremamente moderna, mas que teve também as suas questões de me aceitar, né, como pessoa LGBT. E esse filme foi uma coisa que fez muito bem para ela, né? No filme a gente tem ali a Dona Hermínia, né, que é uma personagem do Paulo Gustavo, né, que ela é mãe de dois filhos, né, 3 aliás, né, mas o filme foca na Marcelina e no Juliano, que se identifica, né, como homem gay também, se eu não me engano. E o filme fala muito sobre o processo de aceitação, na verdade, né, dela como mãe por esse filho. E é uma coisa que tocou muito a minha mãe, né, que ajudou ela muito no processo de me aceitar, né. Quando o filme saiu, minha mãe já me aceitava e tal, mas ajudou a dar muitos nomes para coisas que ela tinha dificuldade. Então não é um filme necessariamente sobre saúde mental, mas que me toca muito nesse contexto, assim, né? Que trouxe uma melhora na saúde mental, por exemplo, sobre os processos de autoaceitação, de naturalizar que nós somos diferentes e que tá tudo bem. Então a minha primeira recomendação é essa, assim. João, eu achei muito interessante que você trouxe esse tema mais no contexto do impacto que esse filme teve no Brasil, né? Você se dando como exemplo, né? Então eu achei isso muito, muito interessante. Eu só queria saber uma coisa. A sua mãe, ela chegou a assistir o terceiro filme, o último? Eu acho que não. Eu sei que a gente viu o primeiro em casa e o segundo a gente foi no cinema ver. Né? É até curioso porque o filme, né, foca na Marcelina e no Juliano, e eu tenho uma irmã também, né? Então era muito engraçado, porque era a mãe, o filho e a filha indo assistir, né? Ela não chegou a assistir, acho que o terceiro não, né? Até uma curiosidade, né? Uma curiosidade
pode parecer até meio mórbida, mas que o Paulo Gustavo ele faleceu um dia depois da minha mãe. Né? Foi uma coisa que chama muito a atenção, assim, na época, que me emocionou muito, porque eu lembro que a minha mãe faleceu no dia, se não me engano, foi no dia 3 de maio, e eu acho que ele foi no dia 4 de maio, se não me engano, né? Então, a mãe era muito fã dele, né? E muito por conta dos trabalhos dele, né? Então, é uma recomendação importante, assim, pra mim. Sim, com certeza, e eu agradeço por você ter compartilhado a sua história. Uma das coisas que fizeram Minha Mãe é uma Peça ser o sucesso que é que a estrutura familiar que foi criada é tão fácil de se associar ou de você se identificar que as pessoas querem assistir pra se ver no cinema, né? Eles conseguiram fazer isso em massa. Paulo Gustavo conseguiu fazer isso em massa. E eu falo isso também por questão de bilheteria, porque, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o filme brasileiro mais lucrativo até hoje é Minha Mãe é uma Peça 3. E uma coisa que eu acho incrível, que eu não acho que ganha reconhecimento suficiente, é que o foco do terceiro filme são dois homens se casando, né? Que é o... Exato. Como é o nome do personagem? O filho do... É o Juliano. O Juliano, pronto. Que é o Juliano se casando com outro homem. E é um dos pontos mais altos, é um dos pontos, um dos plots mais importantes da história. E que foi o maior sucesso. Milhões de pessoas foram assistir no cinema. E, se eu não me engano, é até hoje o filme brasileiro de maior sucesso. Não sabia disso. E isso num país bem preconceituoso, em um país que ainda tem muito a avançar de diversas formas e que está devendo demais com essa comunidade LGBT. Mas, nesse sentido, quando a gente olha que é o filme mais lucrativo até hoje do país... original, né, brasileiro, e isso me aquece muito o coração, sabe? Eu acho incrível isso, e eu não vejo as pessoas comentando o suficiente, sabe? Então eu agradeço pela sua contribuição aí. A gente vê como se fosse um filme de comédia, né? E claro, é um filme que faz a gente rir muito. Sim. Tem esses pontos de reflexão também, mas se a gente for pensar, saúde mental não é só a gente falar sobre, sei lá, reforma psiquiátrica, sobre... o fulaninho tem depressão, fulaninho tem ansiedade. Claro que sim, isso é saúde mental também. Sim. Mas saúde mental é muito mais do que isso, né? Saúde mental é a gente viver uma vida de qualidade, né? E o filme, eu penso que ele traz muito isso, os processos que a gente passa para viver uma vida de qualidade, aceitando pessoas próximas da gente, apoiando pessoas... por exemplo, tem uma cena, se não me engano, essa cena do 3, assim, né? Aí eu não quero dar spoiler, assim, né? Mas que é bem significativa, assim, que mostra, né, a Dona Hermínia apoiando o Juliano numa situação de bullying no colégio, né? Sim. Então, o que a gente sabe que hoje o bullying é uma das principais fatores preditores de transtornos mentais em pessoas LGBT. É um fator de risco. No geral, mas principalmente em pessoas LGBT, né, que já sofrem com preconceito. Então, o filme trazer isso é saúde mental também. Sim, com certeza, João, com certeza. E pra quem tiver curiosidade e quiser conferir o filme ou assistir mais uma vez, porque é um filme maravilhoso, se eu não me engano, tá no Globoplay, né, os filmes? E, se eu não me engano, também no Netflix. O primeiro eu sei que tem no Netflix, certo. Mas no Globoplay acho que sim também. Perfeito. Pessoal, seguinte, olha, a minha primeira indicação é de um filme muito fofo, não é muito popular, então não espero que ninguém conheça. Se chama Sexy por Acidente ou I Feel Pretty. E eu queria saber se você conhece, João, antes de mais nada. Não, esse eu não conheço, não cheguei a assistir. É o seguinte, a história é bem simples. Ela traz esse questionamento: e se você acreditasse que é tudo aquilo que gostaria de ser visualmente, principalmente visualmente? E assim, o filme fala de uma mulher que é acima do peso, considerado padrão, e ela trabalha em um setor online de uma linha de cosméticos, e tanto no trabalho quanto na vida pessoal, ela vê diariamente mulheres com corpos incríveis e rostos perfeitos, e isso gera uma baixa autoestima muito grande por ela não se identificar com nada disso. E o seu sonho, né, o seu maior desejo é ser bonita, é se achar bonita, é ser tudo o que gostaria que fosse. E um dia ela sofre um acidente, é bem Sessão da Tarde esse filme, tá? Ela sofre um acidente, bate a cabeça e passa a enxergar o corpo perfeito que sempre quis, sendo que continua exatamente a mesma pessoa, assim. Para as outras pessoas, ela continua igual, visualmente, mas quando ela se olha no espelho,
tem o corpo perfeito que sempre quis. E por causa disso, finalmente se acha belíssima. E foi o que eu falei agora. É bem Sessão da Tarde. É aquele filme comédia com um pouco de romance ali no meio. Mas, pra mim, tem algo muito único e especial nessa história, sabe? Eu consegui reassistir pra comentar melhor. E mesmo depois de anos, o final ainda me emociona. Acho os comentários super sofisticados. E ainda mais sobre temas que continuam muito em pauta hoje, né? Como a nossa realidade faz com que a gente sinta que precisa ser mais bonito para poder se gostar. E como isso é triste e pode afetar a nossa autoestima. E também fala sobre como as pessoas costumam esconder suas próprias inseguranças para serem mais aceitas pelas outras pessoas, ou então por achar que assim vão conseguir mais rápido algum relacionamento, ou então um contato maior com outra pessoa mesmo, uma oportunidade de emprego, ainda mais no ramo da moda, da maquiagem, que é o caso aqui. Mas o mais interessante e o mais fácil de perceber é a questão da autenticidade. Porque parece que ela vira uma pessoa completamente diferente, sabe? O jeito de se olhar no espelho, de abordar as outras pessoas, a sua postura corporal, as roupas que usa. E na verdade tá tudo na mente. Mesmo que nosso corpo continue o mesmo, é possível nos enxergarmos de uma maneira mais positiva, sem tanta cobrança. E eu acho essa mensagem assim maravilhosa e, como eu falei, muito, muito atual. Então assim, adoro esse filme. E também é super divertido, tá? Essas mensagens e comentários são só uma parte. A história trata tudo com um bom humor, com uma leveza muito boa. A atriz é bem engraçada, pelo menos eu acho. E como eu falei, tem romance. Então, super recomendo Sexy por Acidente, sério. É leve, mas que me fez pensar bastante sobre essa pressão estética que as pessoas sofrem, principalmente as mulheres. Para quem quiser assistir, tá disponível nos sites aí de compra ou aluguel de filmes, como YouTube Filmes ou Google Play Filmes e por aí vai. Até um dia desses eu lembro que tava no catálogo da Amazon Prime, mas quando fui olhar agora realmente não tá mais, no momento apenas nesses sites que eu falei de compra ou aluguel. Até uma coisa, né, Lucas, que passou muito pela minha... Cara, eu vou assistir também até, né, o filme, mas eu tava pensando muito que esses dias eu tava lendo uma coisa muito interessante. A gente tem, né, várias categorias de transtornos na psicologia, né, transtornos mentais que a gente chama, né? E alguns transtornos, eles são bem biológicos. O que é isso? Que eles têm uma base genética muito forte, né? Um desses transtornos, por exemplo, é a bipolaridade. Né? A gente sabe que a bipolaridade tem um caráter muito biológico, ou seja, tem uma base ali dos nossos neurotransmissores, né, da conexão que faz com que o transtorno aconteça. Agora, outros transtornos, eles têm uma base muito mais ambiental. O que é isso? Que não tem, às vezes, uma base biológica tão grande. Né? A gente sabe que transtornos mentais são multifatoriais. Tem questões genéticas, tem questões biológicas, tem questões culturais, tem questões assim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? De que quando a gente vai para os transtornos alimentares, que aí a gente tem, por exemplo, bulimia, anorexia, por exemplo, né, que muitas pessoas sofrem, eles não têm uma base genética e biológica tão grande, mas eles têm uma base muito ambiental. E isso vem da onde? Da nossa sociedade. Né? A nossa sociedade, ela discrimina pessoas, ela impõe padrões de beleza extremamente rígidos, na verdade, e isso faz com que pessoas desenvolvam transtornos muitas vezes, né? Então, até imagino que a tua indicação é bem importante para a gente trabalhar isso também, né? Para a gente ver a pressão e como determinados corpos são colocados mais atraentes do que outros, como, por exemplo, que determinados corpos são saudáveis e outros são doentes apenas pela maneira como eles se parecem. Né? Então, a gente vê que, como, por exemplo, isso fala muito sobre saúde mental também, né? Com certeza, com certeza. É um filme que consegue realizar a difícil tarefa de trazer temas super importantes e sérios, mas de um jeito que não é tão sério, tipo, a execução não é séria e até divertida, sabe? Com muito humor. E eu acho que essa é a melhor forma possível de você conseguir enaltecer temas que muitas pessoas talvez nem tenham acesso, ou pelo menos que não percebam o impacto que a pressão estética tem na vida delas. E filmes como esse eu acho que conseguem trazer isso e trazer uma autorreflexão também, sabe?
Então, eu tinha que recomendar esse filme, eu achei ele maravilhoso. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu assisto e reassisto. E essa é a minha indicação, é a minha primeira indicação de hoje, né? Vamos lá, a minha segunda também já é bem conhecida, né? Eu imagino que a maioria das pessoas LGBT que estão vindo também já assistiram, que é Heartstopper, né? A série do Netflix que balançou aí as estruturas da comunidade, né? Até quando lançou, 99% das pessoas que eu atendo são pessoas LGBT, né? E foi muito aquele movimento, Heartstopper. João, olha, hoje eu queria falar na sessão sobre Heartstopper. Eu lembro que eu passei um dia quase falando sobre a série, praticamente, né? Que entrar paciente, sair paciente, eu queria falar sobre essa série, não sei o quê. Sim. E essa série, né, gente, novamente, ela não fala exatamente sobre saúde mental. Tem alguns aspectos, até nos livros, se eu não me engano, que fala até sobre transtornos alimentares, até se não me engano, que tem ali sobre saúde mental. Mas a série não é tão sobre isso. É uma série sobre pessoas LGBT, né, em seu processo de descoberta, em seu processo lá de lidar com preconceitos, de lidar com processo de autodescobrimento. E uma coisa que, novamente, eu imagino que seja um pouco a base, um pouco com a minha primeira sugestão, né, do Minha Mãe é uma Peça, é que como é importante para nós, isso é uma coisa que eu observei como psicólogo, como é importante para nós termos referenciais, né? Todo ser humano precisa de referenciais nessa vida, né? Precisa de referenciais, assim, no sentido de quem eu sou, né? Precisa um referencial ali, por exemplo, a gente vê nas novelas, a gente vê, e pessoas hétero-cis tem referenciais em tudo que é lugar, porque é um mundo hétero-cis, né? Nós, LGBTs, a gente não tem tanta referência, a gente não tem tantas pessoas que reflitam as nossas vivências, quem a gente é. E Heartstopper tem isso, né? E quando a gente fala sobre saúde mental, Heartstopper tem esse significado para nós LGBTs, de fornecer um referencial, de, por exemplo, João, eu vejo como quem vai assistir essa série hoje vai ver que é possível ter uma relação LGBT, é possível gostar de um outro menino. Na minha época, eu moro em cidade pequena, nunca seria possível, não sei o quê, porque pra mim eu pensei que eu ia pro inferno, aquela coisa toda. Então a gente vê que como essas séries também, elas ajudam, né? Basicamente a série fala sobre dois meninos, né, que estudam na mesma escola, e que eles vão se interessando, né, um pelo outro, né? Pode parecer extremamente clichê, mas quem for, eu não quero dar muito spoiler, né? Porque a série tem algumas partes bem legais, assim, acho que vale a pena ir, às vezes, até sem muitas informações, assim, mas penso que é bem importante também por esses aspectos. João, olha, eu adorei a sua recomendação. Eu, assim, quando essa série saiu, todo mundo ficou, Lucas, você vai adorar assistir essa série. Inclusive, eu nem cobri, eu nem trouxe aqui pro podcast. Mas a minha maior dúvida, que eu passei meses pra decidir, era se eu assistia primeiro a série ou se eu lia primeiro os quadrinhos, porque eu soube que os quadrinhos também são muito bons e você consumir um primeiro vai afetar como você vai consumir o outro meio, né? E eu fiquei muito em dúvida sobre qual começava e eu passei meses assim indeciso. Eu decidi ler primeiro os quadrinhos e é muito fácil de você ler, cara, é muito fácil, sabe? É muito gostoso, a vontade que dá é só de você ficar lendo assim, direto, o dia lendo e tudo mais. Teve uma hora que eu parei porque eu vi que eu tava chegando perto do final e a autora ainda não tinha lançado mais, né? Eu me forcei a parar de ler por um período, ainda não voltei e eu não assisti ainda a série, porque eu provavelmente já sei mais do que a série trouxe. Então eu tô esperando lançar a segunda temporada, que com certeza deve sair esse ano, né? Pra eu assistir tudo de uma vez. Eu só escutei elogios sobre essa série, todo mundo falando que é muito fofa, que é um conforto assim pro coração, seja pra quem é membro da comunidade ou pra quem não é. Mas claro que pra quem é tem um diferencial maior, né? Porque é uma representatividade muito bem-vinda. Eu também fico feliz pela sua indicação. Quando lançar a segunda temporada, eu espero trazer pro Sessão às 6. Muita gente acha clichê, e realmente é clichê, tipo, a história e tudo mais, dois jovens que na escola começam a se apaixonar, e que, enfim, mas eu sinto que pra comunidade LGBT tem sido, tipo, nós temos tipo um atraso em relação a isso, sabe? Porque é clichê, porque nós já vimos vários exemplos heterossexuais em vários serviços, né? E então, para a comunidade LGBT, ainda é uma novidade. E levando em consideração que até pouco tempo a maior representatividade envolvia o casal gay morrendo no final, ou então tendo AIDS, ou então usando só rosa e sendo só o alívio cômico e o melhor amigo da protagonista. Então, assim,
Pra muitas pessoas pode parecer clichê, e até eu até diria que mas é um progresso, sabe? E cada vez que a gente acha isso mais clichê, pode até ser algo positivo, porque eu não sei se vai dar pra entender, mas eu quero chegar num ponto em que a gente já viu tanto filme com tanta diversidade que a gente já até acha, tipo, saturado, porque a gente já tá representando tanta gente que a gente pode até tentar inovar de alguma outra forma. Então eu sinto que Heartstopper contribui, é mais um tijolo nessa construção, sabe? E eu acho isso muito positivo. E eu espero que a segunda temporada saia logo pra eu assistir a primeira e a segunda. Continuar lendo os quadrinhos. Você já leu os quadrinhos? Não, ainda não. Tá na minha lista até, né? Porque eu acabo lendo muito livro técnico, né? De psicologia. Imagina. Então aí, às vezes, literatura eu ainda preciso botar ainda em dia. Mas tá na minha lista. Tá na minha lista. Sim. Você assistiu a primeira temporada e aprovou, nota 10. Tipo, você maratonou em um dia só ou você foi dividindo? Eu acho que eu assisti, talvez eu maratonei, mas eu assisti de novo, na verdade. Porque eu primeiro maratonei e depois eu assisti de novo, porque o pessoal me pediu tanto review até lá na página sobre. Mesmo? E eu pensei, não, vou assistir de novo até pra trazer algumas cenas, né? Então a segunda vez que eu assisti até foi com um bloquinho, assim, pra pegar algumas cenas importantes, assim, sim, né? Porque muitos temas até que a série retrata, eu já falei até lá na página, né? Questões sobre autoaceitação, questões sobre aceitação de outras pessoas, o processo de descobrimento, questões de bullying. A série tem tudo isso, assim, na verdade, né? Então é bem importante, né? Mas é 10 de 10 pra mim. Ah, que bom, adorei a recomendação. Eu gostei muito que as suas indicações não só falam sobre a saúde mental dos personagens e como a gente pode pensar sobre isso na vida real, mas são mais como que essas produções afetam a saúde mental de quem assiste, né? E da comunidade LGBT, no caso. Então eu achei muito interessante a sua interpretação desse tema e só tá enriquecendo mais a conversa. Então eu agradeço a sua indicação. A minha segunda indicação e última do podcast de hoje é de um filme mais famosinho. Muitos de vocês já devem ter assistido, ou pelo menos ter ouvido falar, que no caso é Coringa, ou Joker. Esse aí você já assistiu, né, João? Eu tô pra assistir ele, né? Não. Eu sei que agora vai ter o segundo, se eu não me engano, agora, não vai? Vai ter o segundo Gaga, com a Lady Gaga, exatamente. Exato. Tô pra assistir ainda. Mas falaram bastante, né, na época. João, então, mas assim, se a Lady Gaga não fizer você assistir esse filme, eu acho que nada mais vai, porque eu acho que todo mundo vai parar o que tá fazendo pra conferir essa continuação. Olha, mas é o seguinte, esse primeiro, o que lançou em 2019, se eu não me engano, é uma vibe completamente diferente de Sexy por Acidente. Muita gente conhece o personagem, né? Óbvio, ele é icônico, mas só pra contextualizar, Coringa é o maior vilão do Batman, né? Esse filme é inspirado nos quadrinhos da DC, sendo que diferente de todas as vezes que o vimos antes. Dessa vez ele é o protagonista, não é coadjuvante, e essa é a sua história de origem, né? No caso, é um homem que luta para manter o emprego, tem o sonho de ser comediante, mora e cuida da mãe, mas tem uns transtornos mentais, principalmente uma condição que o faz rir descontroladamente em momentos aleatórios. Inclusive, só um parênteses aqui, depois eu vou querer saber de você, João, se essa condição realmente existe ou se eles só inventaram pro filme. Depois eu te dou a abertura pra gente não fugir muito do assunto. E assim, tudo isso em uma cidade super precária, que não foi feita, não foi desenvolvida para acolher e incluir pessoas como ele. E o foco é justamente esse, né? Uma pessoa vítima de um sistema que não funciona para ela e que aos poucos vai se permitindo existir, se permitindo tomar consciência da própria existência através do crime. E usar essa falha social como motivação pro grande Coringa ser quem ele é, eu acho genial, assim. Justamente por ser algo super realístico, né? Se a gente parar pra pensar, nessa versão, ele não se torna um criminoso porque caiu em um poço de ácido, nem porque foi geneticamente modificado, mas sim porque quando mais precisou de ajuda, a sociedade deixou ele na mão, sabe? E nem falo só do sistema público de saúde, mas também da falta de bondade nas pessoas mesmo, que não se mostram nem um pouco preparadas para acolher aqueles com transtornos mentais.
Inclusive, até anotei uma frase aqui do filme que fala exatamente disso, que é, deixa eu ver aqui, a pior parte de se ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. E escolher colocar um personagem tão icônico que todo mundo conhece, mesmo que não consuma esse mundo de heróis, colocá-lo nessa posição e forçar o público a se colocar na pele dele, nem que seja por pouco tempo, com certeza ajudou com o sucesso do filme, né? Porque, no fim das contas, ele não só arrecadou $1 bilhão de bilheteria, como também foi bem prestigiado no Oscar, né? O que para filmes de super-heróis é muito raro de acontecer. Principalmente as duas coisas juntas, né? Você tem o prestígio de prêmios e também a bilheteria. Então, assim, sendo bem sincero, para quem ainda não viu, não é uma história muito divertida de se assistir, mas trago aqui pela importância que ela carrega. Porque, como o foco é um vilão, resultado de uma comunidade que se importa tão pouco com ele, você acompanhar esse personagem ficcional, esse personagem inventado, ou seja, que não existe, realmente abre seus olhos para que a gente não faça parte dessas mesmas falhas na vida real, sabe? Evitar que mais Coringas surjam na vida real. Essa é a maior mensagem que eu levo comigo desse filme, que para que quem assista não propague esses mesmos erros que são mostrados, sabe? Então, mesmo que não seja uma história super divertida que dê pra rever várias e várias vezes, recomendo de verdade você assistir pelo menos uma vez, porque o jeito como a história é contada é tão interessante e às vezes até forte, que força o público a sair da zona de conforto. E, na minha opinião, sair da zona de conforto é a forma mais eficiente de abrir os nossos olhos para absorver ou refletir alguma mensagem em algum filme, sabe? Essa é a minha indicação. Na minha opinião, é o melhor filme que eu já vi da DC até agora. Acho muito merecido o sucesso que tem. Tô curiosíssimo para saber o que vão fazer na continuação que vai sair em 2024, né? Com a Lady Gaga no elenco, como a gente falou. Soube que eles vão associar transtornos mentais com números musicais. Eles vão aproveitar o fato da Lady Gaga ser a Lady Gaga, né? O que eu acho justíssimo. Quero muito ver como isso vai ser. E quem tiver interesse, esse primeiro filme que eu falei agora, o de 2019, já está disponível no catálogo do HBO Max. Até, né, Lucas, uma coisa que tu colocou, né, que eu acho que é bem importante, que, claro, isso é uma coisa que comentaram bastante, né, como eu disse, não cheguei a assistir, mas uma coisa que eu lembro foi bem comentado, essa parte da sociedade, assim, né, às vezes o pessoal tem umas perguntas, assim, né, porque, claro, eu não sei se a gente fosse fazer uma análise, né, do filme do Coringa, eu teria que ver, talvez, como ele se encaixaria, se até em termos de diagnóstico, né, por exemplo. Mas hoje a gente sabe que grande parte, até quando a gente estava falando dos transtornos e dos prejuízos em saúde mental, não são coisas genéticas, Sim. Não são coisas, às vezes, biológicas, mas são coisas ambientais. Ou seja, a gente sabe hoje, né, que a sociedade em que a gente vive, as nossas questões socioeconômicas, desigualdade social, são fatores de risco para transtornos, né? Então, pelo que tu falou, o filme chama muito a atenção para esse ponto também, né? O abandono social, a vulnerabilidade social também desencadeia transtornos, né? Também que são uma correlação muito forte, assim, né? Então, eu imagino que na época também fala muito sobre como o filme chama atenção para isso, né? Sim, e eu acho interessante que, assim como as suas indicações foram escolhidas porque de alguma forma elas tiveram algum impacto social para quem assistiu, o Coringa também teve, porque eu soube que em alguns países, enquanto o filme estava em cartaz, ele revolucionou tanto que, se eu não me engano, houveram países em que as pessoas começaram a fazer protestos e usar a máscara do Coringa ou se vestir como personagem para colocar na vida real a revolução que o personagem representa, né? Essa foi uma forma muito interessante e diferente do que a gente está acostumado a ver com filmes, de como que as pessoas absorvem certas mensagens e certos temas, né? Então, eu achei muito interessante e eu acho brilhante, assim, é meio pesado, mas foi o que eu falei, eu acho que todo mundo merecia assistir pelo menos uma vez.
E é isso. Eu tô surpreso que você não assistiu, João. Eu tenho essa coisa de que todo filme que fala sobre, não sei, transtornos mentais ou que fala sobre a fragmentação humana, eu sempre penso, não, os psicólogos vão ser os primeiros a assistir, com certeza. mas eu sei que vocês também têm seus afazeres, né? Então eu não julgo. Eu acabo eu acabo lendo mais, ou vendo série, eu tenho às vezes uma certa resistência pra filmes, assim, né? Às vezes o pessoal, João, você não assistiu e tal. Às vezes eu sou mais lento, assim, mas eu chego lá. Sim. Então uma coisa importante que a gente falou, né, Lucas, foi exatamente isso, né? De que quando a gente fala hoje sobre saúde mental, a gente fala muito sobre, por exemplo, o nosso ambiente, né? Ou seja, como é importante da gente ter, isso eu falo um recado como psicólogo, assim, né? A gente tem um ambiente que valide quem a gente é, um ambiente que promova acolhimento, que promova bem-estar, né? E como a gente precisa ter consciência, né, de que a sociedade em que a gente vive, os corpos que são mostrados, os preconceitos que nós passamos, tudo isso influencia a nossa saúde mental. Então, a gente ter consciência dessa questão ambiental é muito importante. Com certeza, João. E eu gosto que você fica trazendo esse tema porque acho que nem todo mundo percebe que saúde mental me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é um casamento muito interessante entre, tipo, a nossa predisposição genética e aqueles que vieram antes da gente com o ambiente em que nós vivemos, né? E as nossas bolhas sociais. Eu acho que tem uma combinação muito interessante disso aí que afeta diretamente a nossa saúde mental, né? Muita gente acaba achando que é só uma coisa ou outra, mas realmente tem uma certa junção aí desses dois fatores, né? E nós queríamos saber de vocês agora, ouvintes. Por acaso já assistiram todas as indicações? Tem algum filme ou alguma série que você recomendaria que a gente acabou não comentando? Porque assim, é um tema tão amplo, né? Que com certeza rende uma parte 2, uma parte 3. Mas então, por favor, compartilhem suas impressões no Instagram, @sessãoas6, onde fica mais fácil de trocar uma ideia, então tô sempre por lá. E assim vamos chegando ao final de mais um episódio. Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez ao João por ter topado participar. Eu sei que é bem ocupado, então agradeço por ter vindo. E se quiser deixar suas redes sociais e divulgar seu trabalho, pode ficar à vontade, tá? Que a hora é essa. Imagina, Lucas, eu que agradeço pelo convite. De verdade é um prazer estar aqui, conversar contigo, né, sobre saúde mental e principalmente trazer isso nos filmes, né, que é um jeito que eu imagino que é muito, muito eficiente da gente falar sobre saúde mental. E eu tenho basicamente só o Instagram, né, por enquanto, que é o @psi, PSI, _ João Brode, no Insta. Perfeito, João. Queria agradecer também a vocês, ouvintes maravilhosos que ficaram até o final. Se puderem compartilhar esse episódio, que ajuda demais o Sessão às 6 a alcançar mais pessoas. Então, vamos ficando por aqui. Espero me encontrar com vocês semana que vem. Um beijo enorme e até mais.